Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. O Rio de Janeiro entra em estado de alerta contra o sarampo. O estado do Rio de Janeiro registrou até o momento 13 casos de sarampo. No ano passado inteiro foram 20 notificações. O alerta feito pela Secretaria Estadual de Saúde está diretamente ligado à proximidade do Rio de Janeiro a São Paulo, que vive um surto da doença com quase 500 casos notificados só neste ano. A ação é preventiva e recomendada pelo Ministério da Saúde. A indicação é que crianças a partir de 1 ano e adultos até 49 procurem um posto de vacinação. A vacina também combate a cachumba e a rubéola. Eu recebo no estúdio o doutor Alexandre Chieppi, ele é médico da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela sua presença. Qual a orientação da Secretaria em relação ao sarampo? Pois a gente está diante de um grande desafio aqui no Brasil, que foi a recirculação de uma forma muito intensa do vírus do sarampo. O sarampo já foi a principal causa de mortalidade infantil no Brasil alguns anos atrás e graças à vacinação a gente conseguiu controlar essa doença. Hoje, com a ocorrência de surtos da região norte do país e agora no estado de São Paulo, o Rio de Janeiro está muito próximo novamente desse vírus. Então a recomendação agora é que aquelas pessoas que eventualmente não tenham o esquema vacinal completo de sarampo, isso é, pelo menos 2 doses tomadas após 1 ano de idade, as pessoas devem procurar o posto de vacinação para poder fazer a atualização da sua caderneta. Ou seja, a preocupação também está muito ligada à questão da proximidade com São Paulo, né? Já que é um fluxo muito grande de pessoas em relação aos 2 estados, né? Exatamente. A gente já vinha observando surtos de sarampo na Europa, nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás nós tivemos um surto importante na região norte em função da entrada de alguns venezuelanos portadores do vírus. E agora a gente tem um surto importante no estado de São Paulo, que inclusive está sob regime de vacinação especial. Então essa proximidade, esse grande corredor que a gente tem entre Rio de Janeiro e São Paulo, com um fluxo grande de pessoas, acendeu o sinal de alerta e a gente tomou a decisão agora de reforçar a recomendação de vacinação aqui no estado. Vocês também vão fazer essa conscientização, ou seja, divulgar informações nos aeroportos, também em rodovias, não é isso? Ou seja, para tentar convencer a população sobre a necessidade da imunização, né? São 2 objetivos. O primeiro objetivo é sensibilizar aquelas pessoas que eventualmente vão sair do Rio de Janeiro, porque eventualmente vão estar indo para locais onde há uma intensa circulação do vírus e, portanto, as medidas de prevenção são importantes. Não só a vacinação é a principal forma de prevenção, mas também algumas medidas que podem ajudar na prevenção de algumas doenças de transmissão respiratória, dentre elas o sarampo, como a lavagem regular das mãos, evitar ambientes fechados com muita aglomeração de pessoas e pouco ventilados. E o outro objetivo dessa campanha, nesses locais de entrada e saída de pessoas, é aquelas pessoas que retornam ao Rio de Janeiro, que eventualmente tenham sinais e sintomas do sarampo, sensibilizá-las para procurar um serviço de saúde, porque eventualmente a identificação precoce desses casos, a gente consegue conter essa disseminação, porque existem algumas medidas preventivas que podem ser tomadas. Qual a faixa etária que é o alvo da vacinação? Pois é, a vacina só é recomendada para pessoas acima de 1 ano de idade, então crianças menores de 1 ano de idade não podem tomar vacina. Ela é contraindicada para grávidas também. Então, pessoas de 1 ano até 49 anos de idade são as pessoas que devem fazer a avaliação da sua caderneta de vacinação, os pais devem fazer essa avaliação das crianças e, eventualmente, se não tiver as 2 doses, comparecer ao posto. Na dúvida, se a pessoa não sabe fazer essa avaliação, leva a caderneta de vacinação no posto de saúde para que o profissional de saúde lá possa avaliar. Mas existem muitos casos de pais que perdem essa carteira, de adultos que de repente não lembram se a mãe fez a vacinação. Na dúvida, qual o procedimento? Na dúvida, o procedimento é procurar um posto de vacinação. Eventualmente a gente consegue resgatar essas informações se aquela pessoa está acostumada a se vacinar num posto. Às vezes a gente tem aquele posto próximo da nossa residência, que geralmente é onde a gente se vacina. Se não for possível de forma nenhuma resgatar essa informação e a pessoa não souber se vacinou ou não, na dúvida a indicação é de aplicar uma nova dose da vacina. Quais são os sintomas? Pois é, o sarampo é uma doença muito contagiosa de transmissão de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias. Geralmente essa pessoa inicia um quadro que a gente chama de um quadro inespecífico. Os sinais e sintomas eles são compatíveis a várias doenças infecto-contagiosas. Geralmente começa com um quadro de febre alta, de início súbito, só que depois ela começa a aparecer alguns sinais e sintomas um pouco mais característicos, que são as manchas vermelhas pelo corpo e a coriza. Sarampo é uma doença que cursa com essa tríade característica: febre, geralmente elevada, coriza
e manchas vermelhas pelo corpo. E não deve demorar, o paciente não deve demorar para iniciar o tratamento, né? Não existe um tratamento específico para controle do vírus. O tratamento que tem é um tratamento de suporte. Por outro lado, algumas medidas preventivas visam também evitar a disseminação da doença. Então, quanto mais cedo procurar um serviço de saúde, melhor, tanto para a pessoa como para poder evitar a disseminação para a comunidade. Como que a Secretaria avalia a gente voltando a ter novamente esse pesadelo com relação ao sarampo, que já estava praticamente sob controle? Pois na verdade não é um desafio só para o Brasil, né? É um desafio no mundo todo. A gente está vendo um recrudescimento da epidemia de sarampo. Parte disso está muito atribuído àquele movimento antivacina que está muito forte hoje em alguns países da Europa, em algumas localidades dos Estados Unidos, e que já tem alguns estudos que mostram que há uma correlação direta entre esse movimento antivacina e o reaparecimento do sarampo. Por outro lado, o Brasil também está muito próximo a alguns países, como por exemplo a Venezuela, que não tem um programa de vacinação nacional contra o sarampo bem instituído. Então isso faz com que nós tenhamos o grande desafio de manter altas coberturas vacinal. Aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu na campanha de vacinação que teve contra o sarampo há 2 anos atrás uma cobertura bastante elevada. Em torno de 95% das crianças até 5 anos foram imunizadas. Mas a gente tem uma parcela ainda da população, principalmente adultos jovens, que pegaram aquele início da transição da vacina contra sarampo para 2 doses após o ano de idade, que eventualmente ainda não tem um esquema vacinal completo. Por isso a necessidade da gente, além de vacinar as crianças e manter a alta cobertura vacinal em criança, a gente conseguir também pegar esse público de adultos que não estão completamente imunizados. A gente observa todo esse movimento em relação à conscientização da não vacina, né? E é muito importante que isso alerte a nossa população sobre a necessidade da vacina. É o único meio da imunização, né? Pois a gente esquece um pouco, né, um passado que não é um passado tão antigo, um passado recente, que foi o controle e a erradicação de diversas doenças que eram grandes problemas de saúde pública. A gente lembra da varíola, que foi uma das grandes causas de mortalidade na população, a poliomielite, com diversos milhares e milhares de casos de paralisia infantil aqui no Brasil, e o sarampo, que até algumas décadas atrás era a principal causa de mortalidade infantil. Todas essas doenças foram controladas pela vacinação. A gente tem hoje uma redução da mortalidade por gripe no Brasil, que era uma causa importante de pneumonia, principalmente em idosos e crianças, graças à vacinação. Então o Brasil hoje tem um dos maiores, mais amplos e melhores programas de vacinação no mundo, disponível no Sistema Único de Saúde. Não há por que a gente não se aproveitar disso, né? A gente está falando de doenças que são doenças muito graves, que são passíveis de prevenção através de uma medida simples, que é a vacinação, que tem se mostrado muito segura e muito eficaz ao longo de todos esses anos de vacinação. A que o senhor atribui o fato da gente ter tido uma consciência forte no passado e agora a gente viver essa ameaça? Acho que a gente não vive mais essas doenças como vivia anteriormente, né? Era muito comum antigamente as pessoas com sarampo ou com cachumba ou com rubéola serem colocadas todas juntas para todo mundo poder adoecer, todo mundo junto. E nisso muita gente evoluía para formas graves e morria. Hoje a gente já não mais vê isso como via antigamente e acaba com que dá uma falsa sensação de segurança para as pessoas, quando na verdade a gente só conseguiu esse certo controle dessas doenças graças à vacinação. Então, eu acho que o nosso grande desafio é sensibilizar a população, sensibilizar as pessoas de que a vacinação é importante, a vacinação ela protege contra doenças graves e mais. Além de ser um ato de proteção individual, de cuidado individual, é um ato de cidadania. Porque na hora que a gente está se vacinando, a gente também está impedindo que aquelas pessoas que eventualmente não podem se vacinar venham adoecer, porque a gente está diminuindo o risco daquele agente infeccioso circular naquela localidade. Como sensibilizar parte da população, aí com seus 49 anos, a buscar o posto de saúde? Esse grupo é o mais resistente, porque as crianças acabam, alguns pais, formando grupos de informação que acabam levando, né? Mas quem já está adulto, quem já está chegando perto dos 49, como que a gente consegue sensibilizar e qual seria o argumento que o senhor diria em relação à necessidade dessa vacinação? Pois a vacinação dos adultos é algo que a gente vem, de certa forma, criando essa cultura de forma devagar ao longo desses últimos anos.
A gente viu agora com a gripe, a gente conseguiu ter uma boa adesão desse público adulto. A vacinação contra a febre amarela, recentemente aqui no estado do Rio de Janeiro também, a gente conseguiu uma boa adesão. Então essa mudança de cultura ela vem acontecendo. É importante as pessoas saberem que, na medida que eu estou protegido, eu consigo evitar também que, por exemplo, algumas crianças que não podem tomar vacina nesse momento venham a adoecer. Então, eu volto a dizer, a gente tem que encarar hoje a vacinação não só como um modo da gente se proteger, mas um modo também da gente proteger aquelas pessoas que vivem ao nosso redor e que eventualmente não podem se beneficiar da vacinação. Doutor Alexandre, muito obrigado pelas informações. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.